Olá, bem-vindos a esta análise focada que a gente preparou hoje. Vamos dar uma olhada em pontos bem importantes da legislação dos servidores públicos federais aqui no Brasil. O que a gente tem aqui é um apanhado de artigos de lei, sabe, que definem desde aqueles auxílios para momentos difíceis até como funciona a assistência à saúde, direitos gerais, e a nossa missão aqui é, assim, tentar desmistificar um pouco esse universo legal. Vamos focar no auxílio funeral, auxílio reclusão e entender como se organiza a assistência médica para eles e para as famílias e também, claro, dar uma passada pelas regras gerais e, olha, principalmente naquelas regras de transição que foram super importantes para como o serviço público federal é hoje. Prontos para essa imersão? Com certeza. E, olha, é bom começar já situando, né? A gente está falando de um regime jurídico bem específico, o estatutário federal. Ele tem regras próprias que são, assim, bem diferentes da CLT, por exemplo, que é o que vale para a maioria na iniciativa privada. Entender essas diferenças é fundamental para a gente captar tanto o suporte que o servidor tem, quanto as responsabilidades que vêm junto, né? Ótimo ponto de partida. Então, vamos começar por aqueles momentos mais críticos, onde o suporte precisa ser mais rápido, né? Os auxílios. O primeiro deles. Auxílio funeral. Basicamente, é um direito da família, né? Do servidor que falece, seja ele ativo ou já aposentado. E o valor é direto, 1 mês da remuneração ou do provento que ele recebia. E um detalhe que chama atenção na lei é a pressa, viu? O pagamento tem que sair em até 48 horas. Parece um esforço para, acelerar as coisas no momento que, obviamente, é muito difícil. E tem mais, olha só. Se o servidor acumulava cargos legalmente, o cálculo usa o salário maior. Se foi um terceiro que pagou o funeral, essa pessoa tem direito a ser indenizada. E tem uma coisa prática. Se o falecimento for em serviço, fora da cidade-sede, o transporte do corpo fica por conta da União ou da entidade. Isso mostra uma atenção real com a logística nesses casos, né? É imediato. A intenção clara é dar um alívio financeiro rápido para as despesas urgentes do funeral. E a menção na lei a um procedimento sumaríssimo, ou seja, super simplificado, Sumaríssimo, isso. reforça essa ideia. É um sinal de que, nesse momento específico, a prioridade é diminuir a burocracia, sabe? Garantir que o apoio chegue logo. É um mecanismo de amparo prático mesmo para a família. Entendido. Agora, ainda nessa linha de suporte em momentos mais, digamos, complicados, tem o auxílio reclusão. Esse sempre gera bastante debate, né? Então vale a pena a gente entender direitinho. Ele não é para o servidor que está preso, importante dizer, é para a família do servidor ativo que é afastado por causa de uma prisão. E como funciona? Se for prisão em flagrante ou preventiva, quer dizer, antes de ter uma condenação final, a família recebe 2/3 da remuneração. Agora, se tiver uma condenação definitiva, mas que não faça ele perder o cargo, aí a família recebe metade da remuneração. Um ponto interessante: se o servidor estava em prisão preventiva e depois absolvido, ele tem direito a receber a diferença do que não foi pago enquanto esteve afastado. E claro, o pagamento para a família acaba no dia seguinte que o servidor é solto. Aqui tem um ponto-chave para a gente entender. Qual é o propósito desse auxílio? Não é um benefício para quem cometeu um crime, tá? É, na verdade, uma medida de proteção social. É voltada para os dependentes do servidor. A ideia é garantir o sustento da família que perde a fonte de renda principal enquanto o servidor está impedido de trabalhar por uma decisão da justiça. É crucial fazer essa distinção. Se a condenação levar à perda do cargo, aí o vínculo com o serviço público acaba, né? E aí não se fala mais nesse auxílio. A lei tenta proteger a família de um desamparo repentino. Essa distinção é realmente muito importante para evitar a interpretação errada. Bom, saindo dessas situações mais extremas, vamos para um tema central do dia a dia, a saúde. Como é que a legislação organiza a assistência à saúde para o servidor, seja ativo ou inativo, e para a família dele? Olha, a cobertura que a lei prevê é bem ampla, viu? Inclui assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e até farmacêutica. E a lei faz questão de destacar que o foco deve ser em ações preventivas e na promoção da saúde, não só em tratar a doença depois que aparece. Mas como isso chega na prática para o servidor?
A lei dá um leque de opções. Pode ser pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é universal, ou diretamente pelo próprio órgão onde o servidor trabalha, se ele tiver estrutura para isso, ou ainda por convênios, contratos com outras entidades. E uma modalidade que a gente vê muito, um auxílio financeiro, que é um ressarcimento parcial do que o servidor gasta com um plano de saúde privado. Então tem uma flexibilidade aí na forma como esse benefício é entregue. E como é que o governo garante que isso funcione direitinho, principalmente quando envolve contratar empresas ou fazer convênios? Essa flexibilidade é de fato a chave do modelo. Permite que órgãos com realidades e orçamentos muito diferentes consigam oferecer alguma forma de assistência, né? Alguns podem ter ambulatórios próprios, outros vão depender mais do SUS ou de convênios. A opção do ressarcimento para o plano privado também dá uma autonomia para o servidor escolher. Mas, claro, essa flexibilidade traz desafios de gestão. Por isso, a legislação estabelece regras. Por exemplo, para contratar operadoras de planos de saúde privados, tem que ter licitação. Licitação. Sim, um processo competitivo seguindo a Lei Geral de Licitações, a 8666, para garantir isonomia e o bom uso do dinheiro público. E também tem regras para convênios com planos de autogestão, sabe? Aqueles que são administrados pelos próprios servidores ou sindicatos. É uma modalidade bem comum no serviço público. Entendi. É um sistema que tenta se adaptar, mas com mecanismos de controle para evitar problemas. E além desses temas maiores, a lei traz outras disposições gerais que ajudam a formar o quadro de direitos e deveres do servidor, né? O que mais se destaca ali? Sim. Tem vários pontos importantes. Por exemplo, a lei oficializa o Dia do Servidor Público, que é 28 de outubro. Ela menciona também a possibilidade de incentivos, como prêmios por ideias inovadoras, produtividade. Define regras práticas, como a contagem de prazos legais que são em dias corridos. E tem pontos sobre direitos fundamentais também, né? Isso é importante. Exatamente, isso é crucial. A lei proíbe de forma expressa qualquer discriminação ou perda de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. E garante também o direito à livre associação sindical, que é um pilar, né, das relações de trabalho. Isso inclui o direito do sindicato representar a categoria, a estabilidade provisória para dirigentes sindicais e até a possibilidade de descontar mensalidade do sindicato direto na folha de pagamento. E mais recentemente foi reforçado também o direito à negociação coletiva e o acesso à justiça do trabalho para discutir questões trabalhistas específicas. E aquelas definições práticas, tipo quem é considerado família para a lei? Sim, a lei define família de forma até que ampla. Cônjuge ou companheiro em união estável, os filhos e outros dependentes econômicos que estejam registrados certinho. E define sede como um município onde o servidor tem a repartição e trabalha permanentemente. Essas definições podem parecer básicas, mas são essenciais, sabe? Porque muitos outros direitos e deveres dependem delas. Regras de remoção, o próprio auxílio funeral que a gente falou. Esses pontos mostram a tentativa da lei de equilibrar as necessidades da administração com os direitos civis e trabalhistas da pessoa, do servidor. Faz todo sentido. É como se fossem as regras do jogo mesmo, que valem para todo mundo. Agora a gente chega numa parte que pode parecer um pouco mais técnica, talvez, mas é fundamental para entender como chegamos até aqui. As regras de transição. Quando essa lei principal, o Regime Jurídico Único, o RJPU, foi criada lá em 1990, tinha servidor federal contratado por regimes diferentes, né? Como é que foi feita essa unificação toda? Esse foi, sem dúvida, um dos maiores desafios da lei. Imagina só, você ter dentro do governo federal gente contratada pelo Estatuto Antigo, que era uma lei de 1952, e gente contratada pela CLT, igual na iniciativa privada. Cada um com regras diferentes de estabilidade, férias, licenças, aposentadoria. Era uma verdadeira colcha de retalhos. A grande virada da Lei 8.112 de 90 foi dizer o seguinte: a partir de agora, todos esses servidores da administração direta, das autarquias tipo universidades federais, INSS e das fundações públicas federais, passam a ser regidos por este único estatuto, o RJU. Nossa, foi uma mudança e tanto.
E como ficaram os direitos que o pessoal já tinha ou estava quase conquistando pelos regimes antigos? Não se perdeu nada. Aí é que entram as complexas regras de transição. A lei tentou harmonizar as coisas, né? Para não prejudicar ninguém de forma abrupta. Por exemplo, um benefício comum no regime antigo era o adicional por tempo de serviço. Ele foi transformado no anuênio, mas com regras novas. Outro exemplo bem famoso é a licença especial. Era um período de descanso a cada tempo de serviço. Isso foi convertido na licença-prêmio por assiduidade, também com regras diferentes. A lei previu, inclusive, que se o servidor falecesse sem ter tirado essa licença a que já tinha direito, os beneficiários da pensão poderiam receber o valor correspondente em dinheiro. E a aposentadoria? Essa geralmente é a maior preocupação nessas transições de regime, né? Com certeza. E a lei teve que cuidar disso. Havia regras específicas para quem estava perto de se aposentar pelas normas antigas, garantindo que essas pessoas não fossem prejudicadas pela mudança. E uma das regras de transição mais impactantes, que vigorou por muitos anos, embora hoje já tenha sido alterada por reformas posteriores, permitia que servidores que ocuparam cargos de chefia ou assessoramento por um certo tempo, pudessem incorporar uma parte dessa gratificação ao salário da aposentadoria. Isso teve um efeito financeiro e funcional enorme, sabe? Moldou a carreira e a remuneração de muitos servidores por décadas. Foi algo bem significativo. Entendi. Então, a essência dessa parte da lei foi meio que criar uma identidade única para o servidor federal, mas tentando respeitar as expectativas e os direitos que as pessoas acumularam no passado. Seria isso? Exatamente, foi uma engenharia jurídica bem complexa para unificar, para criar esse tal regime jurídico único, mas com salvaguardas para quem já estava no sistema. O objetivo era padronizar, sim, mas também garantir uma certa justiça na transição, sabe? Reconhecendo as regras sobre as quais as pessoas entraram e construíram suas carreiras. Claro que isso gerou muitas discussões, adaptações ao longo do tempo, mas foi um passo definidor para o serviço público federal que a gente tem hoje. Fascinante ver como essa estrutura toda foi montada. Então, só para a gente recapitular nossa conversa, a gente navegou pelos auxílios funeral e reclusão, entendendo que são redes de segurança para momentos críticos, com foco na proteção da família. Exploramos a assistência à saúde, com aquele modelo flexível que tenta equilibrar o acesso e a gestão. Passamos por direitos fundamentais garantidos dentro do serviço público, como a liberdade de crença e a associação sindical. E, por fim, a gente mergulhou nessas regras de transição, que foram essenciais para unificar os diferentes regimes e formar a base do serviço público federal como conhecemos hoje. Olhando para tudo isso, qual seria a grande mensagem que fica? Olha, a mensagem central é que essa legislação do servidor público federal busca criar um sistema bem complexo de direitos e deveres. Ela procura oferecer estabilidade e suporte ao longo da carreira e até depois dela. Mas é importante frisar, não é um sistema estático, parado no tempo. A gente viu exemplos como as mudanças nas regras de saúde ou do auxílio reclusão. Isso mostra uma adaptação contínua às transformações da sociedade, da economia e até da própria ideia sobre qual é o papel do Estado como empregador. Conhecer esses detalhes não é só para decifrar a lei, sabe? É para entender a lógica e os valores que orientam a gestão de pessoas no setor público federal. Perfeito. E para a gente encerrar, eu deixo aqui uma provocação para a nossa reflexão. Essa análise nos mostra todo um emaranhado de direitos e garantias que foram sendo construídos ao longo do tempo. A reflexão que fica é: como é que a gente encontra o ponto ideal de equilíbrio? Como balancear esses direitos que estão na lei, o suporte que é necessário para o servidor, com as pressões que são cada vez maiores por eficiência, por responsabilidade com dinheiro público e por um serviço que atenda rápido às necessidades da população? Essa tensão entre as garantias e as demandas por resultado parece ser um debate constante, né, Sam? E fundamental para o futuro da administração pública aqui no Brasil.